Opa, acho que o microfone estava desligado aqui. Só vamos começar a aula aqui de hoje, então. Deixa eu já apresentar aqui a apostila. Muito bem, a gente estava falando de corpos na aula passada, né? Vamos ver aqui. Muito bem, então a gente definiu o que era um corpo aqui. Um corpo, só lembrando, era um conjunto com duas operações, uma operação de soma e uma operação de multiplicação, satisfazendo 9 propriedades. Então, 4 propriedades para adição, né? Associativa, comutativa, existência de elemento neutro e elemento oposto. Mesma coisa para multiplicação, associativa, comutativa, existência de elemento neutro e de elemento inverso. E uma propriedade distributiva que faz essa ligação, então, da adição com a multiplicação. Deixa eu só passar essa tela aqui para cima. E pronto. Beleza, então a gente deu alguns exemplos aí de corpos. Um exemplo básico que a gente tem é dos números racionais, né? A gente vai ver que os números reais também formam um corpo. Os números complexos formam um corpo também, com as somas de soma e multiplicação usuais. A gente deu exemplo aqui do corpo trivial, que é um corpo que tem só um elemento, né? Por exemplo, só o número zero, ou podia ser qualquer outra letra aí. E esses conjuntos ZP, que eram aquelas classes de equivalência. Na verdade, eram os restos dos números inteiros divididos pelo número P. P é um número primo qualquer. Aqui ainda ficou faltando eu arrumar esse zero. Aqui, 1 vezes 1 tem que ser 1, né? Bom, então só para formalizar as coisas aí, no corpo, como eu falei, a gente tem duas operações de soma e multiplicação, mas a gente sempre considera também as operações inversas, né? A operação de subtração e a operação de divisão. Primeiro, o que significa a gente somar, subtrair dois elementos de um corpo? Olha, tem aqui um corpo K, uma operação de soma e uma operação de multiplicação. Eu vou começar a usar só o símbolo de soma usual, tá? E de multiplicação usual. Você não fica fazendo essa bolinha aqui em volta toda hora. A gente perde tempo. Bom, como é que a gente define a subtração de dois elementos de um corpo? Bom, subtrair dois elementos significa somar o primeiro elemento com o oposto do segundo. Então, por exemplo, o que significa dizer, calcular o 5 menos 3? É a mesma coisa que somar o 5 com o oposto do 3, o menos 3. Então, por isso que a gente não fica falando de subtração toda hora, porque a subtração é só uma forma de adição, né? É somar um número com o oposto do outro. E a mesma coisa vale para divisão. O que significa dividir um número pelo outro? Esse outro aqui é um número diferente de zero, tá? Diferente do elemento oposto, do elemento neutro da adição. Bom, dividir um elemento por outro significa multiplicar o primeiro com o inverso do segundo. Então, multiplicar, por exemplo, sei lá, 10, dividir o 10 por 2 é a mesma coisa que multiplicar o 10 pelo inverso do 2, que é 1/2, no caso da 5. Tudo bem? Então, a divisão é só um tipo especial de multiplicação. A gente está multiplicando, então, o número pelo oposto, pelo inverso do segundo. Bom, vamos ver. E a gente vai provar agora algumas propriedades. Nessa sessão aqui, a gente vai provar um monte de propriedades aritméticas que a gente usa toda hora, mas muitas vezes não sabe por que elas são verdade, né?
Só um detalhe aqui, eu coloquei como observação, quando a gente faz a divisão de um elemento por outro, quer dizer, a multiplicação de um elemento pelo inverso do segundo, esse segundo, ele necessariamente ele é diferente do elemento neutro da soma, né? Isso é diferente do elemento neutro da soma do K. Isso significa que a gente nunca divide por zero, no caso dos números reais. Beleza. Então, a gente vai ver algumas propriedades agora aritméticas de um corpo. Vocês vão ver que são as mesmas propriedades que a gente está acostumado dos números reais, né? Por exemplo, essa primeira proposição, a gente tem um corpo, então, e três elementos, x, y e z, desse corpo. O y aqui eu estou falando que é diferente de zero, diferente do elemento neutro da soma do corpo. Então, se eu sei que x dividido por y é z, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse y aqui que está dividindo e passar multiplicando do outro lado da igualdade. Então, a gente conclui que o x é igual a z vezes y. E por que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Então, eu tenho três elementos aqui do corpo, x, y, z, nesse corpo K, e o y é diferente do elemento neutro da soma. E eu sei que o x dividido por y é z, certo? A gente quer concluir, no final das contas, que eu posso pegar esse y que está dividindo e passar multiplicando aqui do outro lado da equação. Então, a gente vai ter o x igual a z vezes y. Alguma ideia como é que a gente prova isso? Olha, primeiro, vamos usar a definição de divisão aí do corpo, tá? O que significa dividir o x por y? Bom, dividir o x por y é a mesma coisa que multiplicar o x pelo inverso do y, certo? Então eu sei que isso é igual a z. Bom, o que eu vou fazer agora? Se eu multiplicar dos dois lados agora por y, ó, x, y menos 1 é igual a z, então multiplicando dos dois lados aqui por y, o que a gente tem? O y, usando a propriedade associativa, primeiro eu posso começar fazendo a multiplicação do y a menos 1 com y, certo? Quanto que dá isso? Um número diferente de zero. Isso, André. Um número vezes o inverso dele dá sempre o elemento neutro da multiplicação, certo? É a definição de elemento inverso. A gente tem x vezes 1 desse lado e desse lado aqui z vezes y. O 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, ele vezes qualquer elemento no corpo dá o próprio elemento. Então, aqui deu z vezes y. E pronto, era o que a gente queria, né? Então, estou dividindo aqui, passo multiplicando. Aquela regrinha que a gente está acostumado. Isso vale para qualquer corpo. Já então, a segunda regra que a gente usa bastante aí é quando a gente tem dois números aqui. Dois não, três. Tem x, y igual a z vezes y. O que a gente está acostumado a fazer? Corta dos dois lados, a gente conclui que o x é igual a z. A gente só pode fazer isso quando o y é diferente de zero, né? Porque se a gente tiver, por exemplo, sei lá, eu sei que o 5 vezes 3, ou melhor, 5 vezes zero é a mesma coisa que 3 vezes zero, né? As duas coisas dão zero. Mas eu posso cancelar o zero aqui para concluir que o 5 é igual a 3? Claro que não, né? A gente só pode fazer esse cancelamento quando é um número diferente de zero. Mesma coisa, no caso geral, num corpo, a gente só pode cancelar dos dois lados quando
esse número que a gente está cancelando é diferente do elemento neutro da soma. Tá? Então, vamos ver como é que a gente prova essa lei do corte, então. É a mesma coisa, só usar as regrinhas do corpo. A gente tem aquelas 9 regras que definem o corpo e a gente vai usar elas. Então, vamos ver. O que a gente tem agora? Eu sei que o xy é igual a x vezes z e o ah, não, desculpa. É z vezes y. Z vezes y e eu sei que o y é diferente do elemento neutro da soma. O que a gente pode fazer, então? A mesma coisa de antes. Se o y é diferente de zero, então ele tem inverso, certo? Todos os elementos do corpo têm inverso, exceto o elemento neutro da soma, exceto zero. Então a gente vai fazer a mesma coisa de antes, multiplicar pelo inverso do y dos dois lados, e o que a gente tem? Então xy é igual a zy, multiplicando pelo inverso do y dos dois lados, que existe porque o y é diferente de zero, aqui. E aqui a gente vai ter o elemento neutro da multiplicação, né? 1. A gente vai denotar por 1. Então, x vezes 1 é igual a z vezes 1, elemento neutro da soma, da multiplicação, então, aqui a gente vai ter x, e aqui a gente vai ter o z. É o que a gente queria. Então, eu podia simplesmente cortar esse y daqui e concluir que o x é igual a z. A gente sempre pode fazer isso, desde que o y seja diferente de zero, diferente do elemento neutro da soma, porque senão não tem inverso, né? O y. Beleza? Aqui é só aquela observação que eu falei antes. Não faz sentido esse corte se o elemento que a gente está cortando for do zero. E sempre tem aquelas pegadinhas, né, de mostrar que... Na internet tem um monte disso. Mostrar que o 2 é igual a 1, por exemplo. Sempre tem aquelas provas, né? Que, por exemplo, 2 é igual a 1. Quase sempre nessas provas, entre aspas, tem alguma divisão por zero, que é uma coisa que a gente não pode fazer. Agora eu não lembro de nenhuma demonstração dessas, mas é alguma coisa do tipo, sei lá. Eu sei que o x mais x é igual a 2x. Então, dividindo tudo por x. Ah, agora eu não lembro, mas vamos até procurar aqui na internet. Olha, se eu abrir aqui. Vamos colocar aqui, provar que 2 é igual a 1. Uhum. Então vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ele pegou dois números reais, chamou de A e B, e está supondo que A é igual a B. Beleza, até aí tudo bem. Supondo que A é igual a B. Ok, então multiplicou os dois lados da igualdade aqui por A. Vou fazer aqui do lado. A gente sabe que o A é igual a B. Então, multiplicando dos dois lados, a gente tem A igual a B. Ok. Aí vai subtrair B ao quadrado dos dois lados. A ao quadrado igual... Opa. A ao quadrado menos B ao quadrado vai ficar igual a AB menos B ao quadrado. Ok. Isso aqui a gente sabe que é um produto notável, né? O quadrado da diferença a gente pode fatorar como A mais B vezes A menos B.
aqui ficou ruim de ler. Então, deixa eu escrever de novo. A ao quadrado menos b ao quadrado igual a ab menos b ao quadrado. Então, escrevendo isso aqui como um produto notável a mais b, a menos b, desse lado a gente consegue colocar o b em evidência, né? A menos b. Aí o que, que ele faz? Tem o AB dos dois lados aqui. A menos B dos dois lados. A gente usa a lei do corte para cortar isso daqui com isso. E a gente conclui que A mais B é igual a B. Só que o B, ele é igual a A. Né? Então eu posso trocar no lugar do B e colocar o A. Então A mais A fica 2A. Dividindo por A de novo dos dois lados, a gente conclui que o 2 é igual a 1. Qual que foi o erro aqui da demonstração? Alguma ideia? O erro está justamente em usar a lei do corte. A gente usou a lei do corte nesse passo aqui e nesse, né? Por que que eu não podia usar a lei do corte aqui? Eu não posso dividir por zero. E se vocês se lembrarem, o A é igual a B. Então, A menos B fica zero. Então, eu não podia ter feito isso. Tá? Então, sempre que vocês verem essas provinhas aí, que 2 é igual a 1, que, enfim, qualquer coisa absurda desse tipo, tentem achar alguma divisão por zero, que geralmente é esse o problema. Beleza? Bom, continuando aí. Lá na definição de corpo, a gente diz que existe um elemento neutro para soma, né? Aqui. Na propriedade 3, existe um elemento neutro para soma. Mas eu não disse que esse elemento é único. Podiam ter dois números zeros diferentes para o corpo, né? A gente vai provar que agora que isso não ocorre. Se existe um elemento neutro para soma, ele é único. Não tem dois zeros diferentes para o corpo. Então, essa é a unicidade do elemento neutro da soma. Vamos lá. Bom, a gente vai fazer essa demonstração por absurdo, tá? Vamos supor que existam dois elementos neutros diferentes para soma, um zero e um zero linha, digamos, e concluir no final que eles são iguais. Então, suponha que chamar de zero e zero linha diferentes, né? Para a soma. Isso num corpo qualquer. Tudo bem. Então, olha, zero e zero linha são elementos neutros para a soma, um diferente do outro. Eu vou somar os dois. Quanto que vai dar isso? Olha, por um lado, eu sei que o zero é elemento neutro da soma, certo? Então, somando ele com qualquer outro elemento, vai dar o outro elemento. Isso vai dar zero. Porque, opa, dá zero linha. Pois zero, elemento neutro da soma. Agora, por outro lado, o zero linha também é elemento neutro da soma. Então, eu também posso concluir que essa soma aqui vai dar, ele é elemento neutro, então vai ter que dar outra coisa. Tem que dar zero também. Isso porque
O zero linha é elemento neutro. Então pronto, a gente concluiu que o zero tem que ser igual ao zero linha. Então o elemento neutro da soma, ele é único. Então a gente conclui aqui que o zero é igual a zero linha, que está contrariando o que a gente tinha suposto antes, né? E esses elementos neutros eram diferentes. E a gente pode fazer uma demonstração parecida para mostrar que o elemento oposto é único. Está aqui a demonstração na apostila para quem quiser dar uma olhadinha depois. A gente mostra também que o elemento neutro da multiplicação ele é único e também que o elemento inverso da multiplicação é único também. Então, já. Eu vou pular essa partezinha aqui porque a demonstração é a mesma, tá? Mas se bem que essa do elemento oposto eu vou fazer porque tem uma continha a mais aqui. Então vamos mostrar agora a unicidade do elemento oposto. Só quando eu falo oposto, eu estou falando da operação de adição. Quando eu falo de inverso, é a operação de multiplicação, tá? Então, o que eu quero mostrar? Eu tenho um elemento x aqui, qualquer no corpo. Eu vou supor que existam dois elementos opostos diferentes para o x, tá? Eu sei que existe um elemento oposto que a gente denota por menos x. O que é o elemento oposto? É o elemento que, quando eu somar o x com esse elemento, ele vai dar zero, vai dar o elemento neutro da soma. Então, vamos supor que exista um outro número que tem essa propriedade. Então, suponha que exista um certo elemento y aqui, cá, um certo y em cá, y diferente do elemento oposto original, tal que somando aqui o x com esse y, a gente tenha zero. O que a gente vai fazer com isso? A ideia é a mesma ali do elemento neutro da soma, tá? Da unicidade do elemento neutro da soma. A gente vai somando as coisas aí convenientes para acabar concluindo que elas são iguais. O que a gente poderia somar aqui? Dos dois lados dessa igualdade. Olha, se a gente somar dos dois lados, por exemplo, o menos x, o oposto do x original, o que a gente tem? Começando a somar desse lado aqui, pela propriedade associativa, menos x com x dá zero. Menos x com zero, isso aqui é elemento neutro da soma, então dá o menos x. Aqui de novo, o zero é elemento neutro da soma. Então, somando ele com y, a gente tem o próprio y. Então, o y é igual a x. De novo, a gente tem uma contradição, né? A gente começou supondo que ele era diferente do menos x. Então, a gente supôs que tinha um elemento oposto diferente e acabou concluindo que ele é igual ao que a gente já tinha antes. Beleza? Então, olha, a gente está usando aqui, mesmo sem falar muito, as propriedades do corpo, né? Primeiro, a gente usou associativa aqui, ou melhor, do jeito que está escrito, a gente começou somando aqui pela direita, né, o menos x.
dos dois lados, e a gente trocou ele, o y com x. Usou a propriedade comutativa do corpo. Aí usou que a soma de um oposto com o outro dá o elemento neutro. Usou que somar com o elemento neutro é igual a manter o número que a gente está somando. E é isso. Então a gente vai usando várias propriedades aí, mesmo sem falar explicitamente, né? Então eu vou deixar aqui como exercício para vocês provarem as mesmas coisas aí para multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é único e o elemento inverso também é único. O elemento inverso de qualquer elemento do corpo diferente de zero, né? Ah, essa propriedade é interessante também. Se eu tenho um elemento qualquer do corpo e multiplico ele por zero, o resultado é sempre zero. Então a gente vai provar agora que x vezes zero é igual a zero para qualquer elemento no corpo. Como é que a gente pode provar isso? Usando só as propriedades que a gente já conhece do corpo. Bom, aqui não é tão imediato, tá? Tem que ser meio. Fazer um truquezinho. A gente vai começar somando x dos dois lados aqui da igualdade, tá? Eu não sei quanto que é x vezes zero a princípio. Eu não sei quanto que é isso. Mas eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou somar isso daqui com o x. Com o próprio x. Tá? Bom, então eu sei que x vezes zero mais x, eu posso escrever assim, como x vezes zero mais o x vezes um, né? X vezes um aqui é x. O 1 é elemento neutro da multiplicação. Aí, o que eu posso fazer agora? Posso colocar o x em evidência aqui, né? Posso escrever assim, x vezes zero mais um. Por que eu posso fazer isso? É a propriedade distributiva. Se eu fizer aqui x vezes zero e x vezes um, a gente tem essa parte de cima. Aqui a gente usa a propriedade distributiva, então, do corpo. Beleza. Agora, quanto que é zero mais um? Zero é elemento neutro da soma, então somando com um fica um. Agora, um é elemento neutro da multiplicação, x vezes um tem que dar x. Beleza? Então vamos ver o que a gente tem até agora. A gente concluiu, então, que o x vezes zero mais x tem que dar x. E agora, o que a gente faz? Bom, se a gente somar o elemento neutro de x, o elemento oposto de x dos dois lados, o que a gente tem? X vezes zero mais x mais o oposto de x vai ficar x mais o oposto de x. Quanto que dá x somando o oposto dele? Dá o elemento neutro da soma. Dá zero. Dá zero aqui, dá zero aqui. Então a gente tem x vezes zero mais zero tem que dar zero. Então x vezes zero. Somar com zero, zero de novo, elemento neutro da soma. Eu posso ignorar isso aqui. Vai dar zero. Que era o que a gente queria mostrar, né? Então, qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então vejam que não é imediato falar isso, né? A gente tem que fazer várias operações aqui e usar várias propriedades do corpo. Tudo bem? Então são regrinhas que a gente usa toda hora aí na hora de fazer contas, né? E não sabe exatamente de onde que vem. Então tá aí. Elas vêm daquelas propriedades do corpo. Da associativa, comutativa, existência de elemento neutro, simétrico.
e distributiva. Muito bem. Ah, outra questão aí, importante. Se eu tenho que a multiplicação de dois elementos é zero, então um deles tem que ser zero. Vamos provar isso aí também. Então eu sei que x vezes y é igual a zero. A gente vai mostrar que o x é zero ou o y é zero. Pelo menos um dos dois. Pode acontecer dos dois serem zero também, né? Então, como é que a gente mostra isso? Bom, vamos supor que um dos dois seja diferente de zero. Se um deles for zero, aí acabou, né? Porque já é o que a gente queria mostrar. Se o x for zero ou o y for zero, então acabou. Então vamos supor que os dois sejam diferentes de zero. Então suponha para o absurdo que o x é diferente de zero e o y é diferente de zero. Se os dois forem diferentes de zero, os dois têm elemento inverso, tá? Então digamos que então existe aqui o elemento inverso de x e existe o elemento inverso de y. Ok? Os únicos que não têm inverso é justamente o zero. E aí? O que a gente sabe? Enquanto a gente sabe que x vezes y é zero. Então x vezes y é zero. O que a gente faz agora? Por exemplo, eu sei que existe o inverso do y, multiplico pelo inverso do y aqui dos dois lados. Por quê? Quando eu faço isso, o que a gente vai ter? Quanto que é y vezes o inverso do y? Isso dá 1. É a definição de elemento inverso, né? É o elemento que multiplicado com o elemento dá o elemento neutro da multiplicação. A gente chama de 1. E quanto que é zero vezes y a menos 1? A gente acabou de mostrar que qualquer número vezes zero dá zero. Então a gente tem aqui o x vezes 1 dá zero. X vezes 1 é o próprio x, é zero. E aqui está o absurdo, né? Porque a gente sabe que o elemento neutro da soma, ele não tem inverso. Aqui está a contradição. Não existe inverso multiplicativo para o zero. Na verdade, a contradição podia ser até antes, né? Deixa eu apagar isso aqui. A contradição está aqui em cima já. Porque ali em cima, a gente tinha suposto que o x era diferente de zero. Né? Pronto. Aqui fica mais evidente até a contradição. Uhum. Joia. Só estou correndo um pouquinho hoje porque tem bastante coisa para a gente ver, tá? A gente ainda está vendo o corpo, a gente tem que ver o que é um corpo ordenado, o que é um conjunto ordenado, o que significa dizer que o corpo ordenado é completo, supremo, ínfimo, enfim. Tem, tem coisa aí. Tá. Ah, isso é importante. A regra dos sinais, né? A gente usa toda hora. Até no colégio que vocês vão fazer estágio aí, pode acontecer de um aluno perguntar por que que menos com menos dá mais? Por que que...
0 vezes menos um dá zero. Por que menos com mais dá menos? Enfim, eu vou fazer uma demonstração bem simples aqui, que vocês podem fazer para justificar isso. Por que que menos um com menos um dá um? Bom, a gente quer mostrar isso, tá? Quero mostrar que menos um vezes menos um dá um. Bom, o que a gente pode fazer? O que acontece se eu somar o... Ou melhor, somar o menos um aqui? O que a gente pode fazer com essa expressão? Eu posso colocar assim, menos um vezes menos um, somar com menos um. Isso é a mesma coisa que menos um vezes um, né? Aí eu vou fazer de novo o que a gente tinha feito antes. Colocar em evidência aqui esse primeiro termo, o menos um. Então, colocando em evidência, fica menos um vezes menos um aqui, mais um. Então, fica menos um vezes menos um mais um dá zero. E a gente viu antes que zero vezes qualquer número dá zero. Então, tudo bem. A gente concluiu que menos um vezes menos um mais menos um dá zero. Agora, eu vou somar um dos dois lados aqui da equação, tá? Se eu somar um aqui e um aqui, o que a gente tem? Menos menos um, mais um, mais um, vai ficar zero mais um. Menos um com mais um dá zero, certo? Aqui vai dar zero. E aqui dá zero mais um, dá um. Então, menos um vezes menos um mais zero, que dá menos um vezes menos um, dá um. E era isso que a gente queria concluir. Então, multiplicar o menos um com menos um, a gente tem um. Essa é a regrinha dos sinais, né? Menos com menos dá mais. A gente vai provar isso daqui, é a mesma demonstração para um corpo geral, tá? Que a gente vai mostrar. Se eu tiver dois elementos do corpo, então, e multiplicar o oposto de x com y, é a mesma coisa que multiplicar o x com o oposto do y, que é a mesma coisa que o oposto do x vezes y. Então eu posso pensar o seguinte: se eu tiver menos alguma coisa mais outra, multiplicando, é a mesma coisa que menos esse produto, né? Ou de uma outra forma, menos com mais vai dar menos, e mais vai dar menos. Essa é a primeira regrinha. E se eu tiver a multiplicação de dois elementos, dois opostos aqui, é a mesma coisa que multiplicar os dois elementos originais. Então, menos com menos vai dar mais aqui. Bem, a demonstração, de novo, é as mesmas ideias, os mesmos truques que a gente usou antes. Somar com o oposto adequado, enfim. Uma divisão por zero, quer dizer, uma multiplicação por zero. Vamos começar com essa primeirinha aqui. Menos x vezes y igual a x vezes menos y. A gente quer mostrar que isso é igual a isso. Muito bem.
Como é que a gente faz isso? Olha, a princípio eu não sei quanto que vale essa multiplicação, né? Então eu vou somar com alguma coisa aqui que seja conveniente para ter algum resultado que eu já conheça. Então, sei lá, se eu somar, por exemplo, com x e y, o que eu poderia fazer aqui? Bom, eu podia colocar de novo o y em evidência, né? Aí vai ficar menos x com x, multiplicando. Então a gente teria alguma coisa assim, menos x mais x multiplicando o y. E quanto que dá isso? Aqui vai dar zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Já mostrou isso antes. Então menos x vezes y mais xy vai dar a mesma coisa que zero. Ou seja, ah tá, mesmo passo. Então, menos x vezes y mais xy. Agora eu vou somar o oposto de xy dos dois lados, tá? O oposto de xy. Desse lado aqui e desse lado também. Quando eu somo um elemento com o oposto dele, a gente tem zero. E soma zero com qualquer coisa é aquela coisa ali. Então, o que a gente tem? Menos xy vai ficar igual a menos xy. Então, pronto, a gente provou a primeira igualdade ali, que eu não tinha colocado, né? Deixa eu colocar aqui em cima. Deixa eu mostrar que isso aqui é a mesma coisa que menos xy. Te mostrou que isso aqui, então, é igual a isso daqui. Fazendo a mesma coisa ali, só que em vez de somar o. Não, na verdade, a demonstração é exatamente a mesma. A gente provou essa igualdade. Menos x vezes y é igual a menos xy. A segunda aqui é fazer a mesma coisa. Só que em vez de colocar o y em evidência, a gente vai ter o x, né? Mas eu vou deixar essa parte aí como exercício para vocês. E essa regrinha do menos com menos dá mais é a mesma coisa que eu fiz ali com o menos um, tá? Vamos fazer aqui de novo. Vou fazer aqui do lado, tá? É até bom a gente repetir para fixar bem. Eu quero calcular quanto que é menos x vezes menos y. Isso aqui é alguma coisa que eu não sei quanto que é a princípio. Então, o que que a gente faz? A gente vai vai subtrair, então, o xy. Por que que a gente faz isso? Para poder colocar alguma coisa em evidência. Eu sei que o menos xy aqui, a gente mostrou ali no passo anterior, que é a mesma coisa que menos x vezes y, né? Então, eu posso colocar o menos x em evidência aqui. Então, vai ficar menos y, e do outro lado, mais y. Essa coisa aqui vai dar zero. Isso dá zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, dessa parte aqui, a gente conclui que menos x vezes menos y menos xy dá zero. Então, somando xy dos dois lados da equação, a gente conclui que menos x vezes menos y é igual a xy. Eu fiz um pouco mais rápido aqui, tá? Mas é a mesma ideia que a gente fez lá para o menos um vezes menos um é igual a 1. Mas aqui na apostila tá passo a passo.
Bom, pessoal, isso daí termina então essa parte das propriedades aritméticas dos corpos. É um corpo em geral, tá? Eu não falei de números reais ainda, mas são as regrinhas que a gente usa nos números reais em geral. A gente vai começar depois a parte de conjuntos ordenados. Eu vou falar o que é uma relação de ordem em um conjunto, para depois definir o que é um corpo ordenado. É um corpo com uma relação de ordem compatível com as operações do corpo, tá? Mas já está no final da aula, então eu vou parar por aqui hoje. Daí, segunda-feira, a gente continua com essa história de conjunto ordenado e depois de corpo ordenado, que é um pouco a mais. Tudo bem? Então, boa noite para todo mundo. Se der tempo, depois eu coloco a próxima lista de exercícios ali no Moodle. Tudo bem?